Bom dia, sexto ano. Hoje já é quinta-feira, vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Pegue aí já sua gramática e também seu livro Gêneros. Hoje vamos fazer a correção aí na sua gramática, páginas 49 a 52. Iniciando aí com a palavra campo. A atividade número 1 era a seguinte: você deveria fazer uma análise da palavra campo. Quando a gente pronuncia campo, né? Primeira coisa, você deveria contar, né? Quantas letras há nessa palavra, campo. Então, aqui a gente vai simplesmente contar essas letras do alfabeto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, há 5 letras. E quantos fonemas? Né? Em relação aos fonemas, nós já vimos que fonemas são os sons das palavras que nós vamos pronunciando. E as letras são a tentativa de representação desses sons. Então, aqui na palavra campo, nós temos apenas 4 fonemas. E aí, então, você pode, né, falar, professora, mas por que 4 fonemas? Porque, na verdade, essa vogal A, quando ela é seguida das consoantes M ou N, qualquer vogal seguida de M ou N, vai formar o que a gente chama de dígrafo vocálico. É como se nós tivéssemos essa situação aqui, olha, campo, como se nós tivéssemos apenas a vogal A com esse som nasalizado. Então, 4 fonemas. E aí nós vamos para o conceito, né? Nós temos aqui o dígrafo vocálico. Lembrando, né? O dígrafo representa 2 letras, né? Com um único som. Na hora de escrever, a gente utiliza 2 letras. Mas na fala, nós temos um único som. Essa tentativa de representar esse som, né? Esse é feita dessa forma, AM. Temos na questão número 2, palavras que também apresentam dígrafos, e aí você deveria circular apenas os dígrafos. Eu anotei aqui somente as palavras que apresentam dígrafos, tá? E aqui, olha, somente QU, quando dizemos querer, né? Você observe que a vogal U não é pronunciada, ninguém diz querer. Nós dizemos querer. Então, aqui, QU, dígrafo, LH, GU, açougue. Também a pronúncia da vogal U não acontece, açougue. Tá? Então, GU, senso. Aqui nós temos o mesmo exemplo que a gente viu na vogal anterior, né, em relação a campo. Nós temos aqui, ó, como se tivéssemos apenas o E nasalizado. Senso. Também as palavras assobio. Temos 2 S's para representar esse som. Tá? Mas temos aqui, olha, um único fonema, so, esse S, né? Como se fosse um S grande. Mas, na verdade, a escrita é utilizada com 2 S's. Então, toda vez 2 letras, um único som, dígrafo. Aqui o mesmo ocorre, ó, nascer, cresço. E assim como todas essas palavras seguintes, né? Toda vez que a gente tiver dígrafos em palavras, a gente sabe que teremos aí, né, 2 letras e um único som. Na atividade número 4, você deveria identificar, e aqui você pode circular, eu coloquei as palavras, apenas elas, destacadas nesse quadro. E aí no seu livro, na sua gramática, você pode circular essas palavras, né? Todas elas possuem semivogais representadas aí com I e também U. Quer dizer, aquela vogal que vai estar
num ditongo, sendo a vogal mais fraca. Aí a gente chama de semivogal. Temos réu, né? Aqui, olha, o acento já indica que a vogal E nós pronunciamos de forma mais intensa, mais forte. A gente tem aqui réu. Esse E representa vogal nesse ditongo. E U representa semivogal, o som menos intenso da vogal, tá? Então, a vogal que eu pronuncio com mais força e aqui U, semivogal, eu represento com menos intensidade, menos força. Então, todas essas palavras você deveria circular. A questão número 5, ela está demonstrando aí alguns encontros consonantais. Estão destacados na palavra distribuir, degrau, madrugada, placa, estrela, bíblia, prova, signo. São exemplos de encontros consonantais. A gente não tem aí exemplos de dígrafos, porque as letras que estão destacadas, elas aparecem no momento da nossa pronúncia. E aí representam uma combinação de fonemas, né? O som de duas consoantes, TR, GR, DR. Então, são encontros consonantais. Na questão seguinte, questão número 6, você precisava analisar algumas palavras. Samba, renda, indo. E aí a pergunta é a seguinte: as letras grifadas podem ser definidas como exemplos de encontros consonantais? Como nós já vimos, né? Essas letras, toda vez que são seguidas de vogais, elas representam dígrafos vocálicos. Então, elas não podem ser consideradas, nesses casos, encontros consonantais, porque nós teríamos aí esse encontro, né? Em samba, M fica seguido também da consoante B, mas a gente não considera encontros consonantais, porque na verdade ele está aí, né, com esse objetivo de nasalizar a vogal AN. Então, por isso, a resposta aí não. Questões 7 e também 8, respostas pessoais. Na atividade número 9, a gente tem um poema, né? E aí o poeta vai brincando com a mudança de fonemas nas palavras. Ele vai criando palavras novas utilizando apenas um fonema diferente. E aí vai fazendo com que também o sentido do poema fique bem legal. É muito triste ser pobre. Para mim é um mal perene, trocando o P pelo N. É muito alegre ser nobre. E aí ele já vai trocando, né? Trocou o P pelo N. Em vez de pobre, ele criou a palavra nobre. Sendo pelo C, é cobre. E aí ele já trocou esse N de nobre pela letra C e criou a palavra cobre. Então, na atividade letra A, né, nessa estrofe, o poeta nos mostra o valor de um fonema, né, esse som do P, depois o som do N, depois o som do C, e a gente, né, já pode passar a observar essas mudanças de fonemas, de sons, né, nos significados de cada palavra que a gente vai utilizando no nosso dia a dia. E aqui na letra B a gente tem um exemplo, né? É muito triste ser pobre. E aí quando ele coloca o N, né, e transforma essa palavra em nobre, já cria um novo sentido, né? Realmente o oposto, né? Pobre e nobre, trocando apenas esse único som, né? Trocando P por N. E aí o sentido, né, já fica outro. Ser nobre quer dizer que é rico. Na questão da letra D, as palavras nobre e pobre, elas não representam aí nesse encontro, né, BR, não representam dígrafos.
representam encontros consonantais. E aí, deixando aí sua gramática, após essa correção, pegue seu livro Gêneros, página 20. A gente vai encontrar o texto Amigo de Verdade. Lembrando, né? O título de um texto já dá uma dica sobre o conteúdo que a gente vai encontrar. Então, certamente, esse texto vai falar sobre amizade, né? Já é uma pista, já é uma dica. Outra coisa importante é observar sempre a estrutura, né? A gente inicia o texto colocando sempre de forma destacada o título, deixando um espaço, né? Pulando uma linha para iniciar propriamente o conteúdo do texto, iniciando sempre com um parágrafo, tá? E letra maiúscula. Certa vez um soldado disse ao seu tenente: meu amigo não voltou do campo de batalha, senhor. Solicito permissão para ir buscá-lo. Permissão negada, replicou o oficial. Não quero que arrisque a sua vida por um homem que provavelmente está morto. O soldado, ignorando a proibição, saiu e 1 hora mais tarde regressou mortalmente ferido, transportando o cadáver de seu amigo. O oficial estava furioso. Já tinha dito que ele estava morto. Agora eu perdi 2 homens. Diga-me, valeu a pena trazer um cadáver? E o soldado moribundo respondeu: claro que sim, senhor. Quando o encontrei, ele ainda estava vivo e pôde me dizer: tinha certeza de que você viria. E aí nesse texto a gente pode ver, né, uma amizade, né, de verdade. E isso é muito legal, a gente perceber que mesmo com a ideia, né, de que possivelmente o amigo estivesse morto, mas ainda assim o soldado, né, queria ter a certeza, queria poder tentar, ao menos, né, encontrar o amigo e tentar ajudar de alguma forma. E aí ele teve essa retribuição, né, de saber que o amigo, mesmo ali agonizando, tinha certeza que podia contar com a amizade do outro. Enquanto a gente pode ver na atitude do tenente, né, apenas uma preocupação, né? Ele pensava apenas no compromisso dele, na segurança com o batalhão. Ele não pensava ali naquele momento na amizade, não, né? Então, o tenente tinha um outro pensamento. A ideia dele estava voltada para manter a segurança da tropa, né? Enquanto o verdadeiro amigo não. Embora em relação aí à área militar, né, o tenente, ele é quem tem assim, a partir da hierarquia, ele é o oficial, né? Ele que dá as ordens, mas ainda assim, com essa ordem do tenente, pensando na possibilidade do outro já estar morto, o soldado, ele teve a postura de ir ajudar o amigo. E naquele momento, o soldado também não pensou nessa hierarquia, né? Que ele precisava da permissão do tenente. Ele pensou na amizade, ele pensou realmente de ir em busca do amigo. E após a leitura desse texto, você tem as atividades na página 21. Faça com atenção, capricho. Com certeza você vai precisar retornar à leitura do texto para poder dar suas respostas de forma segura. E aí agora a gente vai lá para a correção, lá no seu livro Gêneros. O texto estava lá na página 18, o texto A Carroça. E aí na questão número 1, a gente vê que nas parábolas é comum a presença de personagens com, né, características bastante definidas, como um velho, que normalmente representa sabedoria, e uma criança, geralmente a idade, né, a ser nova, ser criança, dá uma ideia de ingenuidade. E aí você deveria identificar como representantes
de sabedoria e também de ingenuidade, de acordo com os personagens lá do texto A Carroça. E aí você teria o pai e o filho, né, respectivamente. Lá no texto, a gente vê a seguinte situação, né? Eles estão conversando e aí a pergunta é a seguinte: você está ouvindo o barulho além do canto dos pássaros? O pai perguntou ao filho, né? E aí o filho começou a ficar mais atento para identificar os sons. E aí disse que ouvia também o barulho de uma carroça e parecia que essa carroça estava descendo a estrada. E o pai apenas disse o seguinte: isso mesmo, é uma carroça vazia, sabes por quê? E aí com isso o filho ficou intrigado. E aí o filho responde que não, né? Não sabia o porquê do pai identificar, né, como sendo realmente uma carroça que estivesse vazia. Então o pai justifica com a seguinte frase: por causa do barulho que ela faz. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. E aí, gente, a partir desse diálogo, o filho começou a refletir, né? E toda vez que ele via uma pessoa que falava muito, uma pessoa muito tagarela, inoportuna, né? Ou mesmo quando ele, né, começava a perceber que ele próprio ia ter esse tipo de atitude, ele passou a lembrar da voz do pai, né? E começar a refletir e pensar antes de falar muito e agir, né, de algumas maneiras que não sejam adequadas. E aqui fica uma sugestão de resposta, né? Com certeza você fez aí a sua atividade, né? Mas desde que ela esteja adequada ao que está sendo perguntado, tá bom? Não modifique não. Na questão seguinte, a questão 3, a resposta do pai. Isso mesmo. Pode ser considerada uma frase completa ou incompleta. E por quê? É uma frase incompleta, lembrando, né, gente? Frase incompleta porque não possui todos os elementos necessários à compreensão. Esse tipo de frase depende do contexto. A gente só vai entender a ideia, né? Só vai entender aqui ó, o significado de isso mesmo dentro de um contexto. Fora de um contexto, essa frase aí não vai passar para a gente uma mensagem completa. Então, né, fique de olho aí na sua resposta. Na questão seguinte, a parábola A Carroça contém um ensinamento. Ela pode ser considerada uma fábula? E aí a resposta, né, precisava ser não. Por quê, gente? Porque em uma fábula a gente tem sempre animais com características humanas, animais que agem como seres humanos. Então aqui nós não podemos dizer, né, que temos uma fábula não. Na questão número 5, em campanhas eleitorais, muitos candidatos são criticados justamente por se comportar como a carroça vazia da parábola. O que significa isso? Né? Quer dizer o seguinte, muitos candidatos às vezes falam muito, fazem promessas em suas campanhas e aí vão falando e prometendo, né? Mas quando eles se elegem, tudo aquilo que eles falaram acaba caindo num vazio, né? Grande parte, não diria nem tudo, grande parte do que eles falaram acaba caindo num vazio e eles não concretizam, né, grande parte daquilo tudo que foi falado, que foi prometido. E aí vem, né, interligada a ideia principal do texto, né, esse barulho que às vezes se faz e também a ideia de quanto mais a carroça, né, quanto mais ela estiver vazia, maior é o barulho que ela faz. Ou seja, às vezes a pessoa fala muito, né? Sem perceber se realmente é necessário falar aquilo tudo, né? Se aquilo é realmente necessário, se aquilo realmente é uma coisa positiva, é boa. E aí vai falando, e talvez no momento, né, de aquilo se tornar
em ações, em atitudes, grande parte não vai poder ser posta em prática, ou até nem deverá ser posta em prática. Então, aí fica essa mensagem para a gente, tá bom? Faça suas atividades com capricho e até a próxima aula.